bom dia, alunos do nosso curso de Teologia Trilógica e de Educação Trilógica Continuada. Como eu prometi para vocês há uma ou duas semanas atrás, hoje nós vamos tratar da resistência. Resistência é um termo, vamos dizer assim, fundamental, básico, da ciência psicanalítica. Todo psicanalista sabe o que quer dizer resistência, ou deveria saber. Porque no processo psicanalítico existe a manifestação da resistência na situação de transferência. Veja bem, a pessoa que vem para o tratamento psicanalítico, com o analista, com o grupo de análise, ele transfere para o psicanalista e para o grupo as mesmas relações neuróticas que teve com a sua família, com as suas ligações anteriores. Isso é absolutamente uma regra. Isso não acontece só na situação psicanalítica. Acontece em casamentos, acontece em novos empregos, novas vidas. Toda vez que a pessoa muda o seu ambiente de relações diretas, pessoais, de uma situação para outra, no começo é tudo maravilha, tudo incrível, é tudo uma coisa idealizada. Com o tempo, o material, aqueles fantasmas internos que se manifestavam com os seus anteriormente, vai automaticamente se manifestar na nova relação. Se a pessoa, por exemplo, não gostava do pai, brigava com o pai, não aceitava a autoridade do pai ou da mãe, no novo emprego, ela vai cismar com o chefe. Ela vai acabar cismando com o chefe e não aceitando a autoridade do chefe. Se uma mulher tem problemas com a família e se casa para fugir de casa, ela não vai se dar bem com o marido, com certeza absoluta, ela vai achar que o marido está atrapalhando a vida dela, está cerceando. Se uma pessoa muda de país, ela leva o interior junto com ela, para nova cidade, novo país, nova empresa. E mais dia, menos dia, o encantamento se desfaz e aqueles sentimentos de paranoia, de persecutoriedade, de inveja, de instabilidade, de irritação, de depressão, de infelicidade, insatisfação, vai voltar a aparecer. Porque a neurose é a maneira que a pessoa se relaciona com a realidade externa também, né? É uma coisa interna e que se manifesta sempre com o exterior. Então, o que acontece na situação da psicanálise? A pessoa vem, respeita um pouco, às vezes muito, o analista, a análise, começa a ter, assim, muitos benefícios. Entretanto, depois dessa fase de encantamento, quando começa a se aprofundar nos sentimentos, começa a aparecer as reações que ela tinha anteriormente. Cabe ao psicanalista o conhecimento, o treinamento para poder lidar com isso. Para poder lidar, para conscientizar o cliente do que está se passando, para que o cliente analise e se conscientize desse fenômeno de projeção, para que ele consiga passar de uma posição de sujeito sofredor daquela neurose para um mestre gestor do seu interior que tem controle sobre as suas emoções e impulsos negativos. Isso não deixa de ser uma enorme libertação, porque aquilo que ele conseguir conscientizar e gerir dentro da situação analítica, ele vai transportar também para a vida externa, para o trabalho, para o país, para a família, para os filhos, para os pais, etc. e tal. Eu aqui dei agora uma síntese simplificada do que se passa num processo de análise. Essa questão
dessa crise que começa a haver com a pessoa, e que esses sentimentos ruins começam a se manifestar, ela pode se dar a qualquer momento dentro da análise, depende muito da reação do indivíduo. Então, isso pode acontecer logo nos primeiros meses, pode acontecer depois de alguns anos, mas é bom que aconteça, e é bom que a pessoa analise isso, é necessário, porque se ela sai do tratamento sem perceber o que está se passando, nunca mais, eu digo isso, nunca mais ela vai resolver essa neurose dela. Em nenhuma terapia, em nenhuma situação. Ela vai carregar essa neurose onde ela for e vai ficar transportando de uma situação para outra. Então, isso é algo que eu sempre falo aqui para os nossos colegas, analistas, falo para os professores e às vezes mesmo para os clientes, para que vocês tenham isso em mente. Agora, o que acontece que a pessoa resiste ao máximo a entrar no interior e ver tudo isso lá dentro? Por que a pessoa resiste tanto e continua culpando os outros pelos seus problemas, sem parar, sem parar? O que é essa resistência à análise, por exemplo? O que é essa resistência quando um pai, uma mãe, um professor, um pastor, às vezes, inspirado, ou um chefe, que nos alerta para um problema, para um erro nosso? O que é essa resistência que faz com que a pessoa, não quero ver isso, não quero. Ou então dá um contra, é um contra interno, já automático, que a pessoa sente, e que ela precisa ver para poder virar a chave. A cada momento que aparece a resistência, virar a chave. Porque se ela não percebe isso, vem o que os psicanalistas chamam de impasse. Ela entra no impasse, porque ela não tem mais saída. Ela é prisioneira de si mesma. Então, às vezes, os clientes ficam com ódio do analista. Ódio. Porque o analista, ou porque o grupo, ódio do grupo de terapia, por que eles estão falando algo que a pessoa insiste em não querer ver e vê até como uma invasão, uma agressão, morte, é como se fosse morrer. Hoje eu trouxe o César Soares para vocês, porque um dia desses, quando a gente estava falando de nova física e psicanálise, eu me lembrei do que o Dr. Kepp falou, que ele percebeu o funcionamento do motor Kepp corrigindo o entendimento do ser humano neurótico. Então, o motor que fizeram no mundo, o princípio da eletricidade, é um princípio neurótico. O Kepp sempre usa essa expressão. Isso. É um princípio neurótico, é um motor neurótico. É um motor que causa calor, perda, entropia. O funcionamento é todo quebrado, tem pouca duração. Como um ser humano. Isso para não dizer de toda a tecnologia, né, atual. É como um ser humano, né, César? Sim, senhora. Então eu pensei, puxa vida, e daí o César falou, mas doutora Cláudia, a própria, porque Kepp fala, né, que a eletricidade é patológica e é patogênica, Sim. Ela gera doenças, né? Se você mexe com a energética de um jeito errôneo, ela gera doença no ambiente, sim, e não é sugestão, hein, gente? Quero deixar bem claro aqui que isso não é processo sugestivo e em determinadas circunstâncias não tem como você se defender disso. Então tem que abrir os olhos para corrigir o que estão fazendo no meio ambiente e na humanidade, porque senão vai todo mundo de embrulho. A senhora sabia que aquele famoso Rudolf Steiner, já no início do século XX, ele era de opinião de que a eletricidade estava envenenando o corpo humano das pessoas e gerando doenças. Que maravilha. Naquela época. Que maravilha. Que foi incrível cientista esse. É. Incrível cientista. Agora, César, o senhor tem a palavra, porque o senhor disse, doutora Cláudia, a eletricidade é doente porque ela trabalha justamente em cima da resistência. Então, vamos ver lá. Chega de matraquear aqui. Eu gostaria de citar uma conferência que eu participei, isso foi na Finlândia, né, doutora Cláudia, há um tempo atrás, isso foi em 1995, estava eu e o Alexandre Frascari
Sim. Então tinha um grupo de ufologia lá também, era estudos tanto de energia como de possível vida extraterrestre, coisas do tipo. Esse era o tema da discussão lá, e isso estava ao vivo na televisão. Então, um dos participantes, que era uma pessoa muito conhecida na época no campo da ufologia, ele se dizia ter contato com seres de outros planetas mais desenvolvidos que o nosso. E sabe o que ele falou, doutora Cláudia? Ele falou que o nível de uma civilização se mede pelo tipo de energia que ela usa. Ah, Isso nunca saiu da minha cabeça e eu fiquei pensando, que tipo de energia o ser humano usa aqui na Terra? Então, não precisa a gente ser técnico no assunto, mas a gente percebe que quando a gente vê um carro soltando fumaça, um avião, um foguete soltando fumaça, a gente detonando a matéria para obter energia, né? A gente vê que nossa forma de vida é uma forma de destruir aquilo que a gente tem, destruir a natureza. E isso não é diferente no fenômeno elétrico, que foi considerado assim um milagre da ciência, né? Quando surgiu a eletricidade, o pessoal achou que a gente estava entrando numa nova era de luz, né? Vamos dizer assim. Mas hoje, com os trabalhos do Dr. Kepler no campo da nova física e principalmente da magnetônica, que eu trouxe algumas citações para esclarecer para os senhores, né? Que fica muito claro que a energia elétrica, ela se trata muito mais de um desequilíbrio do que de uma energia. ô César, só um parênteses, Tesla deu continuidade, né? Ele não ficou no motor alternado, corrente alternada, ele se adiantou e já estava nas antenas, né, de energia escalar. Entretanto, aquela pestinha do Edison, Thomas Edison, e dos investidores, mais uma vez vem o dinheiro, sim, senhora. Os investidores proibiram que o Tesla evoluísse e grudaram na eletricidade no fio, corrente em fio alternada, para poder medir, poder cobrar o cidadão. Então, doutora Cláudia, o trabalho de todo grande cientista, ele passa por erros e acertos. Isso. O Tesla, quando ele desenvolveu o sistema de transmissão de energia de cabos, que a gente usa hoje, Niagara Falls, aquela primeira hidrelétrica nos Estados Unidos, entre o Canadá e Estados Unidos. Então, esse era um dos primeiros trabalhos do Tesla. Logo, o Tesla percebeu os erros disso aí. Só que, como ele era financiado pelo aquele John Pierpont Morgan, que é o dono desse banco Morgan que a gente conhece, né? Hoje em dia, ele era muito voltado ao lucro. Dinheiro. Ele cortou os desenvolvimentos posteriores do Tesla, impedindo que o real magnetismo fosse utilizado na humanidade, porque o Tesla começou a usar o magnetismo. Agora acontece uma coisa muito interessante, doutora Cláudia, porque na época do Tesla, que ele estava desenvolvendo a energia escalar, que é a energia magnética, que hoje o Dr. Kepler chama de a energia trina, que a energia tem que ter 3 componentes, né? Uma força de ação, uma de contração e uma força neutra, independente, à semelhança de Pai, Filho e Espírito Santo. São as 3 pessoas com essências próximas, mas distintas. E tudo na natureza, para ser real, para ser natural, tem que ter essa impressão digital do Criador, tem que ser trino. Isso eu acho interessante, que o trabalho do Dr. Kepler se chama trilogia. Trilogia, trindade, trino. Revelando essa impressão digital do Criador na natureza. E só no trino que há libertação total, né, César? Só, doutora. Então, só com as três pessoas divinas, com o trabalho trino, é que existe a libertação do ser humano. Então, a gente pode já prever que a humanidade está às portas da sua real libertação. Sim, senhora. Para cumprir o que esse senhor lá nesse congresso na Finlândia falou, que ele dizia assim, que os ETs falavam para ele que a humanidade necessita urgentemente mudar seu sistema de energia. Só que isso está vinculado à consciência do ser humano, hoje a gente sabe.
Então, eu acho que essa resistência que muitas pessoas têm em ver a verdade, as coisas que estão acontecendo hoje, é uma coisa que vai passar, né? Não pode ficar. Então, talvez até a eletricidade, né? Talvez não, com certeza, está colaborando para essa resistência à consciência Sim, aumentar, resistência interna. O senhor quer passar os seus slides? Vamos lá, então eu preparei algumas coisinhas simplinhas, tentar reduzir a linguagem ao mais simples possível para o pessoal entender, tá? Vocês estão vendo ali magnetismo e eletricidade. Na física convencional, essa física que a gente estuda na escola, magnetismo e eletricidade, eles são dois polos da mesma moeda. Aí o Dr. Kepler já começa mostrando que não é bem assim. O que existe de fato na natureza é o magnetismo. A eletricidade é uma consequência, é uma privação do fenômeno elétrico integral. Então, aí está representado um ímã, né, que tem dois polos, o norte e o sul, o norte o vermelhinho e o sul azul, e ali a pilhinha que a gente já está acostumado, né? Mas então, César, já para começar, né? Esse ímã, ele nunca acaba, né? Então, isso é o que eu vou discutir agora, tá, doutor. Desculpa, porque a pilhinha no instante fica até perigosa. Começa a soltar lá umas reações químicas. Eles até falam para a gente depositar ela em locais especiais. O que faz com elas, porque elas são geradoras de problema. Então, algumas considerações iniciais. Quando você pega a eletricidade, a pilha, e o magnetismo, o ímã, né? Vamos ver a questão da durabilidade. Uma pilha, no máximo 10 anos, sem usar isso com a melhor tecnologia atual. Sem usar. Sem usar, doutora, 10 anos. Depois ela é descartada. Uhum. Agora, o ímã, eternamente, se ele não enferrujar, né? Se a gente deixar ele bem cuidadinho ali, ele fica eternamente. Então, aí vem a pergunta, né? Que a eletricidade, ela é artificial e o magnetismo, ele é natural. Então, a natureza tende a preservar. Então, na linguagem da nova física, você tem que a eletricidade é algo entrópico. Ela se deteriora com o tempo. E o magnetismo é algo trópico, é algo que se perpetua no tempo. Então, já de cara a gente já perguntaria, se eu tivesse que escolher um tipo de energia para mover a nossa civilização, qual delas seria, né? Claro. Só que a gente opta pela eletricidade e não pelo magnetismo, que é a proposta do Dr. Kepler. Sim. A gente converter o nosso uso da eletricidade para o magnetismo. Agora, vocês vão perguntar assim, mas por que o ímã dura e a pilha não? Eis aí a questão, né? Por quê? Olha, gente, aí entra isso que nós estávamos discutindo no início daqui da aula, né? Que tudo na natureza é trino. O que não for trino não tem perpetuidade ao longo do tempo, né? Não é perpétuo. Então, se eu pegar, por exemplo, a energia magnética, ela é trina. Ela tem nêutron no meio e ela é equilibrada. Olha aquela barra de ímã lá. Você tem um polo de repulsão, que é o polo norte, vamos dizer assim, né? Tem um polo de atração, que é o polo de sul, o vermelho, e você tem uma faixa neutra ali no meio. Então, o ímã em si, ele é uma energia neutra no sentido de equilibrada. Não é que ela é uma energia neutra que não faz nada. Ela é uma energia de pura vibração em equilíbrio. Então, o magnetismo, eu gostaria que ficasse bem claro isso para os senhores, é uma energia equilibrada. E tudo que entra em contato com o magnetismo se equilibra. Escuta, esse neutro a gente pode falar que é a energia do ponto zero? Sim, a energia do ponto zero... Do Tesla. A energia do ponto zero. A energia do ponto zero. É a energia que dá origem à matéria, doutora Cláudia, inclusive. Sim. O Dr. Kepler, ainda ontem falando com o Dr. Kepler, ele disse para mim, fala para eles que o neutro é o Espírito Santo. Ele representa a força criativa e mantenedora do Espírito Santo. Sim, que bonito, não? É lindo. Agora, a gente é aquela pilhinha lá, né? A gente é a Nós, pilhinha. seres humanos, somos a pilha. Tanto é que quando alguém está nervoso, eles falam, nossa, você está uma pilha hoje. Está uma pilha de nervoso. Vai se descarregar. Aí vai e descarrega no outro brigando, né?
Então, a gente é uma pilha que gasta e morre. Depois Exatamente, fica sem uso. E os seres humanos, na criação, eram ímãs. Então, doutora Cláudia, por que o ser humano envelhece, está sujeito à entropia, como a pilha, e morre? Pela falta do Espírito Santo. Falta do neutro. Do neutro. Do terceiro elemento. Que é a consciência. É. Olha só que maravilha. Nossa. Essa junção de ciência com psicoterapia, né? Que lindo. Com teologia. E tem aí um motor para comprovar que isso, na experimentação com maquininha medindo para provar que isso é certo. Isso, nós vamos falar daqui a pouquinho. Tá. E só para continuar ali, e a eletricidade, ela é dupla, ela não tem neutro e ela é desequilibrada. Você tem um polo positivo, um polo negativo e não tem o neutro. Então, o que acontece? Quando eu uso a eletricidade, para ela funcionar, ela tem que tirar neutro de algum lugar. Uhum. Entende? Então ela vai roubar nêutrons daquilo que ela entrar em contato. E aí vai desequilibrar a matéria com a qual ela está entrando em contato. Por isso que a matéria passa a se chamar resistência. Porque a matéria não quer perder o nêutron, ela é natural, ela quer ser do jeito que Deus fez. Mas ela entra em contato com a eletricidade começa a querer roubar o nêutron dela e ela vai se deteriorando e, por exemplo, é o caso da resistência elétrica de um chuveiro, né? Por quê? Porque o chuveiro está esquentando, ele está fornecendo esse nêutron para a pilha, mas ele não queria isso, né? Então ele acaba queimando com o tempo. A lâmpada queima, o chuveiro queima. Os motores aquecem e queimam, porque eles resistem a esse desequilíbrio. E com as células é a mesma coisa. Com o ser humano, a gente em contato com a eletricidade chupa a gente. Chupa, doutora. A gente está chupado nas grandes cidades, cheio de sistemas elétricos, eletrônicos na casa inteira. A gente está numa câmara de morte. Por isso que eu acredito que o Rudolf Steiner estava certo quando ele falou que a eletrificação constante que nós estamos fazendo da Terra, e agora não só a eletricidade, mas o eletromagnetismo, que tem o mesmo problema, são essas ondas de celular, ondas de satélite, nós estamos envolvendo a Terra numa malha de desequilíbrio energético. Então, quem é que vai fornecer esse equilíbrio para esse desequilíbrio? É todos os seres vivos que estão sujeitos a ela. E aí acaba desequilibrando. Então, o Rudolf Steiner, quando ele diz que é um envenenamento do organismo, a doença, é mesmo, nós estamos sendo envenenados por uma ciência invertida. Então, nós temos que verificar bem esse processo de resistência, viu, César? Uhum. O senhor disse que a resistência é a resistência de um organismo, de um ser, para não ser roubado na sua energia, é isso? Isso, doutora. Uma lâmpada acende porque ela começa a perder a neutralidade dela para aquele desequilíbrio da pilha, da bateria. Que a bateria exige a neutralização, porque ela é um elemento desequilibrado. Então, quando eu junto a lâmpada, por exemplo, numa pilha, essa lâmpada vai funcionar como elemento neutralizador, só que detona o elemento, detona a lâmpada. Então, no caso das ondas celulares, o ser humano, ele também, todos os organismos vivos vão funcionar como a lâmpada em relação à pilha. Eles vão ser detonados pela Agora, pilha. no neurótico, então, a reação neurótica da pessoa na resistência ao nêutron, que é a consciência, olha que coisa esquisita. Esquisitíssimo, doutor. Isso não é normal. O ser humano se defende daquilo que traz energia, então, e doutora, não daquilo que tira energia. o que tem que doutora, vai ter exemplos que eu trouxe assim de doenças, que depois vocês vão ver como isso acontece, como vamos rejeitando o neutro. A eletricidade ajuda, né? Energias deturpadas entre nós também fazem interferência. Isso se materializa e se manifesta e nós vemos, né? Não é só a sugestão, mas se materializa na matéria, no próprio corpo.
Nós temos que distinguir uma coisa de resistência à eletricidade e resistência ao magnetismo. Isso é diferente. Exatamente, isso que eu estou querendo Então, falar. nós... Porque na análise, a pessoa resiste ao magnetismo da consciência. Isso, doutora, isso é bom, fique muito claro. E ela não sara das doenças dela, porque ela está resistindo a alguma coisa, ela está invertida. Gente, o ser humano está invertido mesmo. Está invertido. Então, essa é o problema, o pecado original que a gente caiu. Porque em vez de resistir à eletricidade, ou a quem nos chupa, isso, aos vampiros, aos demônios, aos neuróticos, aos aparelhos eletrônicos, aos celulares, essas ondas, que sejam todas do mesmo tipo, praticamente da mesma origem, a gente resiste a Deus, a gente resiste ao neutro, ao Espírito Santo, à verdade, que é o que traz a cura. Por isso que nem são todas as pessoas que conseguem se curar com análise, porque se a resistência ao neutro é muito forte, não adianta que ele não vai se beneficiar da consciência. Ela entra na entropia. Então, o ser humano é um ser diferente dos outros seres. Sim, vivos. Doutora, E até inanimados, né? É diferente dos seres que não têm vontade. O ser humano é diferente, é invertido. O ser humano é invertido. Então, reage mal ao que faz bem. Se defende do que faz bem. E se abre e se entrega ao que faz mal, que vai sugar a energia dele. Ele deveria resistir aos demônios, mas ele resiste ao Espírito Santo. Então, tem tanta gente que resiste ao trabalho, à ação. Acha que a ação é que mata, o trabalho é que mata. Isso é uma total inversão. E sabe o que está acontecendo, César? Agora, um outro parênteses. A gente nota que com esse processo de gratuidade que o Dr. Kepp está tentando implantar também na área educacional, né? Isso está fazendo com que alguns ex-alunos já são egressos, já fizeram o nosso curso de pós de gestão de conflitos, e que fazem análise e tudo, eles estão formando um grupo de voluntariado para poder fornecer à humanidade uma fonte desses conhecimentos gratuitamente. Porque o ser humano é tão invertido que não vai ser fácil de introduzir isso. Já pensem, quanto tempo para uma pessoa aceitar uma verdade, né? Então, tem um grupo disposto a fazer esse trabalho. E eles próprios têm que vencer a resistência deles primeiro, para a consciência e para o trabalho. E quando consegue vencer um pouco, eles ficam num entusiasmo, eles ficam tão alimentados de energia. Que eles se transformam em condutores de energia magnética do próprio Espírito Santo. Isso, e aí ele sente, lá, estou revivendo, estou voltando à minha adolescência. Isso, doutora. Então, quando a gente vê uma pessoa muito criativa, muito inteligente, o que é isso? É que essa pessoa está plugada na energia magnética. Então, tem um fluxo de conhecimento passando por ela, de vida, de vibração, porque tem o neutro nessa energia também. Então, ela é pura hércia, pura vibração, né? E a pessoa morta, desanimada, é uma pessoa que está ligada numa eletricidade. Ela está funcionando como uma pilha, está sendo sugada na energia, entende? Puxa, César, olha, Kepp sempre ele fala a questão espiritual, né? Os demônios sugando o ser humano, né? Cristo falou isso o tempo todo. Então, toda doença, e a Julieta está aqui para falar do ponto de vista celular, é uma perda de energia dentro da célula. E você estava falando da irradiação, a gente pensa a Madame Curie, né? Ela morreu. Morreu de irradiação. Né? Irradiação. E você sabe que eles estão dizendo, deve ter alguma forma de neutralizar isso. Mas os objetos dela, eu mandei para você um vídeo. Sim, eu ainda não tive a oportunidade. Que tudo que é dela, livros, tudo, o caixão dela, tudo, só vai poder ser aberto depois de 1.500 anos. Nossa. Caderno. Que está tudo impregnado. Que diz que está tudo com radiação e o que pega lá. Isso também é uma coisa que precisa ser bem analisada, né? Mas vamos deixar para outra... Precisa ser neutralizado esse desequilíbrio, né? Isso. Olha o que o Dr. Kepp escreve no capítulo 7 do livro Magnetônica. Eletricidade é um nome fornecido a uma força que não existe. Olha só, hein?
o grande problema causado pela denominada eletricidade vem da separação dos dois polos do magnetismo. Olha lá o que eu estava falando, só dois polos. Colocando o positivo em um fio e o retrativo em outro. Assim sendo, para que a energia magnética seja usada, há necessidade dos circuitos, para que não aconteça o curto-circuito em seu processo final. Praticamente é uma forma de desfazer o erro inicial de separar as duas forças. Então aqui o Dr. Kepp já está falando que não deveria separar as forças do ímã, né, em polo positivo e negativo. Então isso já é um erro. Depois ele continua. Um exemplo trágico desse tipo de atuação está em anular inteiramente o elemento neutro, que serve de equilíbrio entre essas duas forças, o que pode resultar na explosão atômica. Notem os leitores que tudo o que se faz em matéria de eletricidade e energia atômica está invertido. Então aqui o Dr. Kepp dá essa consciência para a gente, que o processo elétrico ele é semelhante ao radioativo. Ele envolve a remoção do nêutron que desintegra a matéria. Então são processos entrópicos, tá? Então, se você tem, por exemplo, uma pilha, polo positivo e negativo, e você juntar com um fio esse polo positivo com o negativo, dá um chamado curto-circuito. Por que curto-circuito? Porque não tem nêutron, então eu estou juntando um polo com outro sem o nêutron, aquilo dá uma explosão. E nessa explosão, o que acontece? Acontece o consumo da matéria. Você pode ver que os fios se derretem, exatamente como o processo da explosão atômica, que a gente pega o urânio, né, e ele se desintegra, dissolve. Então, por que ele se dissolve? Que existe uma necessidade de roubar nêutron daquela matéria, de se neutralizar, porque está desequilibrado. Então entendam bem isso, eletricidade é desequilíbrio, ela exige o equilíbrio através de tudo que ela se contata. Então se ela contatar no meu corpo, ela vai exigir esse equilíbrio através de mim. Por isso que o cientista... Ela vai te chupar para tentar o equilíbrio. Por isso que o Dr. Kepp diz que a física está invertida, ele diz que o cientista acha que tira energia da matéria, então ele vê a matéria sendo consumida, ele fala, consegui extrair a energia dessa matéria. A gasolina é isso, mas é um processo totalmente invertido, errado, de destruição da natureza, doutora, está acontecendo. Por isso que a gente acabou com as florestas, está acabando com as águas, com os peixes, animais. Esse montão de desequilíbrio ambiental agora, né, essas catástrofes, essas enchentes, terremotos, vulcões, vem desse desequilíbrio, né, César? É um total desequilíbrio humano. A gente não está só doente no corpo, a Terra está doente porque a gente deixou o planeta doente, né? Então, voltando lá um pouquinho, aqui, ó, o curto-circuito é juntar os dois polos diferentes sem o nêutron. Ó. Se eu pego o fio positivo e junto com o negativo, vai dar esse chamado curto-circuito, porque está faltando o nêutron ali. Então, o que eu faço? Na hora que eu ponho uma lâmpada ali no meio, a lâmpada acende, e eu digo, agora eu estou tendo energia. Né? Isso é um homem e uma mulher sem Deus. Exatamente, doutora. É o homem e a mulher sem Deus. Está explicado aí a patologia dos relacionamentos difíceis. É o pai, os filhos, sem o Espírito Santo, os amigos, entre aspas, são seres humanos sem Deus. Exatamente. E o resultado, eles se autoconsomem, brigam, se matam e destroem os filhos. Entre os governantes e o povo também, né? Essa falta de neutro, de equilíbrio entre os dois. Continuando ali, ó, se você pegar, por exemplo, um ímã que tem um nêutron e você pegar um polo, lá, dois fios, o fio vermelho e o fio preto, e você juntar, não acontece nada. Curto-circuito não ocorre no ímã, porque o magnetismo sempre contém o nêutron, tá bom? Então isso precisa ficar claro. Esse quadro da esquerda, vocês estão vendo lá embaixo, é uma pilha, tá? A pilha está marcado lá o positivo na parte preta e a amarelinha a parte negativa.
Então, o que acontece? Esse é um circuito que tem duas lâmpadas. Quando eu fecho a chave, as lâmpadas acendem, certo? A física convencional, ela diz que as lâmpadas acendem porque as carguinhas positivas ali, ó, começa a sair a carguinha de um polo da pilha, passa pela lâmpada, ativa a lâmpada e volta para o polo negativo da pilha, fechando o circuito. Então, são carguinhas elétricas que saem da pilha, passam pela lâmpada e voltam para a pilha. Esse é o circuito, tá? Agora, o que é curiosíssimo nessa história, que na hora que quando eles vão medir a velocidade dessas carguinhas no circuito, eles concluem e conseguem medir que é 4 centímetros por hora. Então eu pergunto para vocês, como é possível a carguinha, se ela anda a 4 centímetros por hora, acender uma lâmpada que está lá à distância, né? Eu aperto o botão aqui, a lâmpada acende instantaneamente, se a carga anda a 4 centímetros por hora. Isso revela que não tem nada a ver com carguinha andando dentro do fio. É exatamente o que o Dr. Kepp explica aqui, ó. O ser é formado pela ressonância magnética de acordo com o tempo e espaço. Esse é o capítulo. Eu selecionei esse trecho aí, ó. A ideia da eletricidade diminui o uso do magnetismo a menos de 10%, porque só aceita a existência da energia através dos fios, aparelhos, ou de alguns poucos metais magnetizáveis que denominaram de eletromagnéticos. Constitui uma inversão o fato dos físicos antigos terem colocado o que denominaram de elétrico como sendo responsável pelo que é absolutamente magnético. Daí a designação que realizei, dando o nome de magnetônico ao que é realmente magnético. Então, só para completar essa frase aí, o Morgan, ele impediu a transmissão da energia sem fio de Tesla porque não podia ser cobrada através de medidores. Isso. Por isso que insistiram no uso do magnetismo, da eletricidade. Então, esse circuitinho que eu tinha mostrado para vocês, não é assim que a coisa ocorre. A coisa ocorre assim, ó. O magnetismo, ele é capturado pelo fio. Na hora que eu ligo o botãozinho ali, a energia toda que está causando aquela luz da lâmpada, ela vem de fora, porque o magnetismo ele está fora do fio. Porque se ele tivesse dentro do fio, 4 centímetros por hora não seria suficiente para acender a lâmpada. Então, o fio, César, e a lampadinha e tudo, eles buscam o equilíbrio captando o magnetismo de fora. Eles chupam o magnetismo de fora para poder, então, buscar esse equilíbrio, né? Exatamente. Por isso que a pilha gasta, vamos dizer assim, gastar, ela se reequilibra e a lâmpada também se reequilibra. Ela acende até queimar. Mas por quê? Porque a pilha está chupando também da lâmpada. Tudo está chupando. Tudo. É um circuito vampiro. Tudo está chupando os elétrons, as energias, como é que chama? Energia da... Energia, né? Tá chupando o magnetismo de fora para poder voltar ao equilíbrio. A natureza tem de equilibrar tudo. Uhum. Agora, por que eu botei esse negócio aí? Que depois eu vou falar da questão, quer ver? Ó? Deixa eu colocar aqui, né? Então, se eu tenho uma pilha, ó, um ponto extremamente importante para refletirmos sobre a eletricidade: não existe corrente elétrica se não houver resistência. A lâmpada, nesse caso, ela está sendo vampirizada pela pilha, que exige ser reequilibrada. E a lâmpada é um sistema que ela não tem magnetismo em si. Então, não é a lâmpada que está sendo vampirizada. A lâmpada é um meio que é utilizado para captar o magnetismo de fora e mandar para a pilha. Isso. Então, é o contrário do que se fala. A lâmpada não se acende por causa da energia que vai da pilha para ela. Mas é a lâmpada que capta a energia do ambiente para poder
mandar para a pilinha vampira. É isso. Então, Para sugar, para alimentar o pilha. vampirinho. Olha que é o contrário do que se pensa. Exatamente, é o contrário. Exatamente o contrário. Chuveiro. A resistência do chuveiro está captando, está chupando o nêutron, o magnetismo, o nêutron, porque ficou da água, inclusive, que a água é neutro puro. Então, tá tirando a energia da água. A água do chuveiro já sai do chuveiro desmagnetizada, uma água desequilibrada, porque a água do chuveiro e o ambiente estão mandando energia para o sistema da eletricidade ou para a pilha, ou que seja o que for. Isso, doutora, isso mesmo. Não, o senhor que me explicou isso, eu estou falando se está certo. Mas não é interessante que a eletricidade é um grande vampiro? Quanto mais eletricidade tem, mais ela usa a natureza para fornecer, para reequilibrar ela. E a natureza desesperada começa a receber energia do espaço, né? Mas vai perdendo energia para a fonte. Então vai esgotando. Então, quando o Dr. Kepp e o César conversam sobre esses assuntos, a gente às vezes vê a conversa de vocês falam já tão adiantado, vocês falam fluido, por né? códigos, mais ou menos, às vezes, em algumas áreas, eu converso com a Julieta assim, então a gente já vai, mas quando para quem nunca estudou isso, né? Esse raciocínio invertido é tão fantástico, que fala, puxa, mas é verdade isso? E porque tem a comprovação. Por isso que o Dr. Kepp fala, esse ventilador pode mudar o mundo, porque ele já é a prova. Esse ventiladorzinho aí, que está funcionando aqui, ele, em vez dele tirar o nêutron, tirar o magnetismo do ambiente nosso para poder girar, ele está emanando magnetismo através dele. Capta mais ainda, e ele manda magnetismo. Manda magnetismo. E os ventiladores comuns tiram o magnetismo, inclusive, de quem fica ali. Por isso que como a senhora falou, até o próprio ar que passa pelo ventilador, ele vem um ar desmagnetizado. E no nosso ar pesado, magnetizado. Né? No corpo também, doutora. Então, a gente vê que o magnetismo, nós vemos no corpo, ele complementa, né? São ações que se complementam. Na respiração, eu já falei isso em outras aulas, mas vamos lembrar, tem a inspiração e a expiração. E aí, elas duas dão como resultado essa respiração e capta energia. Se nós ficarmos só inspirando, não dá, né? Ou se tentássemos ficar só na expiração, não ia dar também. Mas nesse equilíbrio, nós vamos captando energia e nós geramos energia. Sim, também. Sim. E escuta, aqui o Arne está falando como que o Tesla acendia as lâmpadas ao tocar o solo. O Tesla, ele utilizava um sistema de transmissão de energia sem fio, que ele tinha uma torre que captava a energia da atmosfera, da ionosfera, e ele pulsava essa energia captada para o interior da Terra. E ele conhecia a frequência de ressonância da Terra, que, aliás, isso é um dos grandes feitos do Tesla, foi descobrir a frequência de ressonância da Terra. Quando ele pulsava essa energia para a Terra, ele pulsava na mesma frequência do planeta. Então, a energia que ele mandava um pouquinho para a Terra, ela é amplificada pelo planeta. Que maravilha. Entende? Então, como podia ser cheio de luz isso aqui? Então, isso é interessante, doutora Cláudia, porque a proposta do Elon Musk hoje em dia é criar uma malha energética fora do planeta, que bombardeia o planeta. E a proposta do Tesla é retirar a energia pulsante da Terra, de dentro para fora. E essa coisa aí do Elon Musk pode destrepar com tudo, então. Com certeza, doutora Cláudia. Acabar de energia da Terra, destruir, desintegrar totalmente a Terra. Porque, olha, presta atenção, a lâmpada, ela acende por causa do nêutron que passa pelos filamentos. A luz que vem de fora passa por ali e acende. Não é a resistência da lâmpada ali.
como se pensa. Por isso que a lâmpada precisa A do resistência vácuo. da pilha. Por isso que a lâmpada precisa do vácuo, que nem o sol. O sol está lá no vácuo, ele brilha. A lâmpada também precisa desse ambiente de vácuo, que é neutro para poder Porque aí brilhar. a energia que vem de fora acende a lâmpada. E no caso do solo, é essa energia que também tem dentro do planeta e que o Tesla concentrava, né? Tá, depois a gente vai falando as outras coisas também. Vamos lá, César. Deixa eu ver, como já são 10 horas, doutor Caldó? Não, como são, não. Vamos, quem quiser sair, sai. A gente termina a aula. Tem aí o livro do Dr. Kepp, ele diz assim, ó, temos que admitir que o elemento magnético, em grande parte, navega fora do tempo e espaço. Basta verificar a ligação imediata que existe no telégrafo e em todos os aparelhos denominados falsamente de eletrônicos. Assim como a percepção telepática é magnética entre os seres viventes, homens e animais, e até mesmo vegetais e minerais. Vamos dizer que tudo o que existe tem uma intercomunicação entre si. Somos obrigados em admitir que não existe nada isolado no tempo e espaço. Então, quando a gente acende a lâmpada na pilha lá, lembra que eu falei? Demoraria 4 centímetros por hora para acender a lâmpada, mas é instantâneo. Na verdade, o que acende a lâmpada é o que está fora da lâmpada, é o ambiente, não é a pilha, não é a bateria. Exatamente. Isso tem que ficar claro. Então, a nossa energia, ela vem do nosso contato com a energia magnética do ambiente. Escuta, César, e essa energia magnética do ambiente, esse nêutron, ele é meio, a gente quase pode dizer que é infinito, né? Ele não esgota. É infinito. É infinito, né? Quando a gente fala da onipresença, onipotência e onisciência do Criador, do Espírito Santo, que é óbvio, né? É porque essa energia, ela está fora do tempo, ela faz tudo então e dá origem a tudo. A gente pode gastar à vontade que não acaba. Não existe crise de energia, existe burrice, né? Uma crise de inteligência, uma crise de consciência. Por isso que o ser humano deveria ser eterno, né? Exato. Captando essa energia sem parar, ficava eterno. A senhora sabe como eu gosto de uma boa analogia? O ser humano, ele é semelhante a uma hidra, né? Que é 99,9% de água, né? Então ela está na água, ela se confunde com o ambiente, mas ela é um ser. O ser humano é a mesma coisa, a gente é 100% energia. Então a gente tem uma consciência, mas é uma consciência dentro dessa energia. A gente não pode viver sem essa energia. A gente é essa energia. E quando a gente nega isso, é que fica doente. E a neurose é isso, né? A pessoa isolada se desliga, tenta se desligar desse ambiente. É a vida do isolado. E que não age, não interage. Aí vem a ação do neutro, né? Também. Sentimento, pensamento e o ato, né? Ação, estética e o ato. Então, a pessoa que dá o contra na ação e que se desliga do resto. Que coisa, né? Tem um ponto que eu queria mostrar aí que eu acho muito interessante, doutora Cláudia, continuando, quer ver? Bom, deixa eu ler esse trecho aí também, olha. Não existe explosão atômica, mas sim desintegração energética. É extremamente fundamental perceber que existem 3 modalidades de força em toda a matéria. Preste atenção, ativa, receptiva e neutra. Sendo que esta última é independente das 2 anteriores, com a função de conciliar essa formidável energia, motivo pelo qual não manifesta força alguma. Seria uma região de harmonização entre a ação e a reação. Agora você tem que explicar isso. Então, o que tem que ficar claro é que tudo que não tiver o neutro, elas entra no processo de entropia. Ela é um desequilíbrio, ela é destrutivo, está sujeito ao tempo, ao espaço e à morte, tá? Então, só o neutro tem a habilidade de manter as coisas segundo a forma como elas foram criadas, segundo a criação. Tem que estar no neutro. Por isso que o movimento não fica perpétuo. Por exemplo, eu jogo uma bola, a bola para, porque tudo tende
a ficar nessa situação de equilíbrio, né? Então, a situação de equilíbrio não é a bola rolando, né? Óbvio, Então, né? não é inércia isso. Não. Então, a coisa que aparentemente parada, mas que está em vibração, ela não está na inércia, ela não está parada. Está no neutro. Está no lugar certo dela. Na hércia, isso. De equilíbrio. A senhora falou uma coisa interessante, porque não é um planeta que caminha no espaço. O planeta, ele simplesmente está parado, sentado na energia do espaço. A energia que se move. Então, o planeta simplesmente está acompanhando o movimento da energia. Não é o planeta que tem uma força aí que sai andando por si, sabe? Sim, viu, César? E vamos voltar sempre. Deus, quer dizer, o Espírito Santo é o neutro. Isso. Então, quando Cristo ficava cheio de luz, como uma tocha de iluminação, ele é Deus, né? Mas a gente poderia dizer que ali naquele momento ele estava em profunda ressonância com o Pai e com o Espírito Santo, né? Os três, né? Os três. Aí ele manifestava a integralidade. Até as roupas dele brilhavam, né? Uma coisa assim, uma luz. Isso. E o ponto que eu queria chegar, quer ver, ó? Vamos continuar ali, ó? Vamos. A senhora vai gostar desse ponto, eu acredito. Deixa eu só terminar de ler ali, ó. De qualquer modo, esse elemento central, o neutro, não só em seu aspecto físico, mas principalmente psicológico, constitui o ponto central da existência. Podemos dizer que tudo o que existe é formado por esses três elementos, que nenhum deles pode ser eliminado, a não ser com sua destruição. Então, o Dr. Kepp é extremamente enfático aqui, mostrando que, se não houver o neutro, está no processo de aí entropia. Desintegra. Destruição é desintegração. E aí desaparece. Desaparece. Então não tem essa história de no universo nada se determina, só se transforma, desaparece. Desaparece. Se for material, desaparece. O demônio tenta, mas não consegue, né? Porque ele é o transcendente. Porque é transcendente. Mas na matéria desaparece. Na matéria desaparece. Então ali Kepp estabelece uma identidade entre os processos elétrico e radioativo, perda do elemento neutro. Agora veja que interessante que um radical livre, ele é isso aí, né? Ele é uma molécula instável. Ele é instável, ele perdeu, enfraqueceu o neutro da molécula e ela começa a querer, ela vira uma pilha, doutora Cláudia. Sim. Que começa a querer se juntar na célula para fazer acender a célula. A célula é a lâmpada e ele é a pilha. Vai lá e gruda e vampiriza. É o mesmo processo da pilha e da lâmpada. É o câncer. É o radical livre e a célula. É o câncer. Isso é o câncer. São os radicais livres que ficam roubando as moléculas das células vizinhas da energia e vai para tentar estabilizar. E por isso o corpo entra em exaustão. Que ela está tentando a estabilidade e vai... Como a lâmpada. Se consome. Que queima. Se consome. E é por isso que Cristo dizia, né? Quando alguém tocava na roupa dele, quem me tocou? Porque eu sentia a energia sair de mim. Só que ele, né? Ele não esgotava, né? Mas quanta gente chupava Cristo para poder se curar? Até hoje a gente está... Né? Eu acho que o planeta vive... Mas você sabe que acontece muito isso com algumas pessoas, por isso que o analista muitas vezes tem que ter uma certa, vamos dizer, cuidado, e mesmo que os clientes não tenham consciência, eles buscam um bem do analista, né? Então ficam naquela... Coitado dos artistas, né? Que um artista, ele pode chegar a perder quantos quilos numa apresentação? 8 a 12 quilos perde numa apresentação. Nossa! Porque ele está ali representando um bem que uma multidão vai lá para chupar essa energia do artista. Sim, e suga. Assim também com o analista, com o médico, muitas vezes até com os médicos, com qualquer pessoa que vai fornecer um bem. E a pessoa... Nossa, em vida de casal, vida de amigos... Putz, por isso que é preciso tomar um certo cuidado.
Porque existem pessoas que inconscientemente estão tão desequilibradas nos radicais, de radicais livres e tudo, que elas sugam as outras pessoas. Então é preferível sugar de Deus, né? Porque Deus é interminável. Então, procurar a espiritualidade, buscar direto do Espírito Santo essa energia. Sabe, doutora Cláudia, é por isso que às vezes a gente se aproxima de uma pessoa, a gente não se sente bem na presença da pessoa, aquela pessoa está funcionando como um vampiro mesmo, energético da gente, né? E pode até a gente também estar fazendo o mesmo, sem perceber. Sem perceber. Então, uma das finalidades da análise é ser um grande citocômetro para a pessoa de perceber quando que ela também está passando, está muito desequilibrada, né? A senhora fala no livro, né, Cura pela Consciência, que se a gente não tem noção das próprias fraquezas, fica muito vulnerável a todos esses fatores. Fica aberto para o radical livre. Sabe que os santos, Julieta, isso deve ter sido a causa de muitas doenças de santos. Agora me caiu a ficha, porque eu nunca me conformei com essa malícia de algumas pessoas e dizerem, então, e os santos? Né, que adoeceram, né? Então, nos santos, imagine esses benfeitores, né? E que não tinham essa noção, né? Porque a pessoa que busca um santo vivo, né? A pessoa que busca por um santo vivo, ela busca o bem para ela poder se reequilibrar. Então, aquela pessoa representa o bem de Deus, né? Ela está canalizando, de qualquer forma, ela está o mais neutro do que o outro. Mas se a pessoa vai direto no santo e só no santo, então chupa a energia de um ser humano, que não é inesgotável, né? Não é inesgotável, não é como Deus. Por isso que é preciso, e isso sempre o Dr. Kepp fala, que o analista não pode querer ajudar o cliente, ele ajudar. Isso. Porque quando ele quer ajudar, ele entra nesse mecanismo inconsciente, até ali invisível. Então, o cliente chupa a energia direto do analista, e os dois afundam. Agora, se o analista, ele se preserva mais ou menos dentro do não envolvimento com o cliente, ele fala uma verdade, e se o cliente quiser aceitar aquela verdade, ele se beneficia e se neutraliza. E, se não, paciência. Mas isso é muito de terapeutas, inclusive terapeutas, massoterapeutas, fisioterapeutas, médicos, eles são muito sugados. Esse é um processo semelhante ao do exorcismo, né, doutora Cláudia? Se o padre vai tentar expulsar os demônios em nome dele, ele é estraçalhado, né? Ele tem que tentar fazer essa questão aquilo. dos passes, de sessões espíritas, ou terapeutas energéticos, coitados, eles não sabem do que está acontecendo. É verdade, doutora Cláudia, tem pessoas que têm esse dom de cura, e quando eles curam as pessoas, eles ficam esgotados, e tem outros que nem tanto, que eles servem só de canal, e outros tiram do canal, mas tiram muito deles. Mas o importante é fazer a pessoa se ligar diretamente a Deus, é mostrar, olha, você está desligado de Deus, você está rejeitando a consciência. Esse é o fundamental. Olha, você está rejeitando a consciência, se liga à consciência, ela está no seu interior, não está em mim, está em você. Está no seu interior, não está no analista, não está no médico, não está no político, não está no artista, está no seu interior. É isso mesmo. O senhor desculpe, né, fazer essas acho intervenções. Acho ótimo isso aí. Mas isso aí mesmo. São nossos alunos veteranos que estão ouvindo, eles precisam aprender, porque um dia eles vão ajudar outras pessoas e afundam os dois. E está tudo ligado, né, doutora? Doutora, tem uma frase do Hipócrates que eu não conhecia, descobri recentemente, ele falava assim, o terapeuta, ele é apenas assistente da natureza. Então, ele apenas, como a senhora falou, faz essa ressonância para que a pessoa possa, ela, né, se religar com essa fonte. Quando a gente vê um vulcão, por exemplo, olha quanto raio que tem ali. O vulcão é um sinônimo de desequilíbrio também da natureza.
Isso. Então, os raios, na verdade, eles são uma tentativa da natureza reequilibrar. Então, onde ocorre a eletricidade é uma tentativa de reequilíbrio da natureza. Então, veja que interessante, a gente está acostumado a ver um castelo mal-assombrado, né, cheio de raios. Na verdade, o que acontece é que num castelo mal-assombrado, o mal é um desequilíbrio. Então, o raio vai ser uma tentativa da natureza de equilibrar esse desequilíbrio. Então, é por isso que é totalmente elétrico. Sabe aquele desenhinho lá do Cupê Mal-Assombrado, da Corrida Maluca? Acho que vocês devem reconhecer isso. Sempre tem uma nuvem, né, soltando raios em cima dos demoninhos ali, né? Então, porque o mal, ele é um desequilíbrio. Então, o fenômeno elétrico ali não é que vem do mal, mas ele é uma tentativa de anular. A natureza está anulando através dos nêutrons, né? Tentando anular aquele mal. Mas o mal, ele é um desequilíbrio. Onde ele vai, está desequilibrado. É um tipo de carência, né? É uma carência. Uma falta, o princípio, né? O mal é a ausência do bem, é uma carência. A ausência do neutro, então fica o tempo todo a natureza tentando mandar reequilibrar esse ponto, né? Nós estamos vivendo num mundo totalmente energético. Tudo isso que a gente está falando... Totalmente desequilibrado. Nós estamos falando através da energia. E a espiritualidade que vai salvar, hein, César? Porque os seres humanos que vão ter que... E a consciência que vai salvar a humanidade agora. É o fator neutralizador, né? Vamos dizer assim. Que vai energizar o mundo, inclusive, reenergizar. Por isso que esses profetas, antigamente, eles levavam uma mensagem, ou mesmo Maria, lá em Salete, né? Levavam uma mensagem de que o ser humano tinha que se voltar para Deus, para a natureza voltar ao equilíbrio. Ou para não ser destruída a cidade, quer dizer, a cidade não se destruir. Porque estava causando desequilíbrio, né? Pois é. Eu vejo que o nosso alemão acho que não sei se o Otten também está aí, outro alemão, mas tem um alemão que faz parte dos nossos voluntários e professor agora também, que é o Arne. Arne, você precisa fazer um curso de nova física, porque ele vai com a cabeça dele, já vai alemão, né? Então, ele precisa fazer um curso. Tem curso antes dele fazer um pós, tem curso na plataforma, mas assim, né? Mais curto. Para você já aprender tudo isso que você já está ávido para aprender e para você progredir. Porque cabeça de alemão, né? O pessoal tem que entender que essa física que a gente estuda na escola está invertida. Ela vem da matéria para a explicação dos fenômenos, e o Dr. Kepp desinverteu isso. Tudo vem da energia para o fenômeno. É do maior para o menor, não do menor para o maior, né? Tá bom, turminha. Então, hoje tivemos uma aula de nêutrons. Tchau para vocês.